Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 5 de agosto e Jornal do Mal no ar. Mauritônio sou eu. Olha, deixa link não, né? Dá uma clicada aí no gostei para o YouTube perceber que você está gostando, né? Meus 50 milhões de visualizações. Pessoal, vamos supor que esse canal aqui tivesse realmente, assim, não sei quantas mil visualizações. E aí, alguém me contratasse para eu falar bem do Barroso. Barroso, o ministro aí, né? Aquele que tem uma porrada de apelido e que o Roberto Jefferson deu para ele, né? E para eu falar bem dele, né? Porque, e para falar bem do Barroso, né? Como tem uma porrada de jornalista falando, né? Da grande imprensa. É fácil, né? Por quê? Porque, pô, ele é um cara que fala de maneira polida, sempre elegante, aquela voz. Há um tempo atrás o Barroso ficou ídolo quando ele deu uma calacrada no Gilmar Mendes, né? Você me causa repugnância, sempre com ódio, aquela palavra rebuscada. Ele é bom. Ele era advogado, né? Ele foi advogado do Batistini, né? Aquele terrorista, né? Então, um professor de faculdade, aquele negócio todo, uma figura assim, que está sempre vestuda, né, com aquela capa, quando fala em 5 línguas, fez agora. Então ficaria fácil defender o Barroso, porque a princípio ele não precisa de apoio popular, porque ele vai ficar ali até morrer no STF, né, ou quando fizer 75 anos. E ele não deve satisfação a ninguém. O que ele fizer está bem feito. Se tiver mal feito também, que se dane. E seria fácil falar, eu ser pago para falar, não, Barroso tá certo. Barroso nessa briga que ele arranjou com o presidente, ele tá certo e ele tem toda a credibilidade do mundo, porque ele é o TSE. Não existe prova de que os computadores do TSE podem ser alterados, que pode alterar uma eleição e blá blá blá. Eu poderia, já pensou? Eu queria que esse canal tivesse e alguém chegasse, ó, pegue um dinheirinho aí para defender esse cara. A única coisa que você tem que fazer é defender. Não interessa o outro lado. Eu quero que você defenda. Quando ele falar uma coisa que não tem prova, você fala, realmente o Barroso tem razão, não tem prova. Eu queria que alguém chegasse com esse dinheiro para me oferecer. E aí eu iria colocar colocaria na balança o meu caráter. Por quê? A minha consciência, eu iria colocar. Porque se eu fizesse isso, eu estaria vendendo a minha consciência atual, pelo que eu tenho visto, né? Por quê? Porque eu acho que o ministro Barroso está numa questão pessoal com o presidente da República. E, obviamente, como ele não passa pelo crivo popular, então o que ele falar, pode falar à vontade, porque se o presidente perder a eleição, pronto, ele continua pomposo. Se o presidente ganhar a eleição, ele continua pomposo. Então, quer dizer que para ele não tem qualquer risco ele fazer o que ele bem quiser e o que ele está fazendo. Pois olha só o que esse homem fez. Primeiro que ele está numa empreitada aí contra uma coisa sensata, porque o presidente ou qualquer um querer que a eleição tenha uma condição que ninguém suspeite, isso é a coisa mais lógica do mundo, né? E aí tem vários vídeos aí, o vídeo lá do pessoal jogando na loteria, não, joga na loteria, né, do canal Hipócritas, não, os números são esses. Ah, tá, pode ir embora. Não, mas peraí, eu quero o recibo. Não, confia na gente, nós vamos... Não, mas como é que vocês vão saber que eu ganhei? O sistema é confiável, é impenetrável, pode confiar na gente. Não dá, gente, não dá para confiar, você tem que ter o recibinho. Você vai pagar uma conta, você tem que pegar o recibinho, né? Para provar aquilo que você fez. Ah, mas então nós vamos voltar ao tempo das trevas, onde você vai votar com a cédula. Isso é mentira. A cédula você nem vai pegar, você só vai ver se foi. Aí cai direto na urna. Então, para encurtar,
eu acho que ele pegou uma birra pessoal do presidente, seja por uma birra pessoal, seja porque está defendendo uma turminha. A birra pessoal, eu acho que ele levou uma trolhada, porque olha só, ele foi desmoralizado, né? Porque na defesa que ele fez do Battistini, né, se eu não me engano, Cesare Battisti, ele categoricamente, ele não é criminoso, ele não está julgado, defendeu o cara e na época o Supremo, opa, legal, você tem razão, tudo que você falou é verdade. Só que o Bolsonaro entrou, pau, mandou extraditar o cara, chegou lá, pau, tudo que ele falou é mentira. Por quê? Porque o cara realmente matou, o cara era terrorista, etc e tal. Então não se pode culpar ele por ele ter falado uma coisa que não era verdade, que talvez ele não conhecesse. Mas que ele foi desmascarado posteriormente, foi. E quem fez isso? O presidente. Né? Que o presidente se lixou para que estavam decididos que o cara estava aí, filósofo, escrevendo livro, frequentando a alta society aí da esquerda. Bolsonaro entrou e o governo italiano mandou pegar o cara e o Bolsonaro entregou, ele fugiu, mas foi pego. Então, eu acho que tem essa questão birra pessoal. Mas, com relação às instituições, ele está usando uma instituição para fazer guerra com o presidente da República eleito. Olha, não é um poder, não é o poder judiciário. Porque, no fundo, a justiça eleitoral é um anexo, né, da justiça. Não tem nem assim uma configuração mesmo, né? É um anexo da justiça, foi criado para verificar coisas eleitorais e se transformou numa coisa política. Então, essa guerra dele pessoal contra o presidente, porque ele interferiu ou foi lá no Congresso falar com os deputados, não, vamos parar com esse negócio de voto impresso. Então, quer dizer, olha só que interferência. O presidente da República, se escrever, não leu, nego, vai dar um impeachment nele porque interferiu na Polícia Federal, como se ele não fosse o chefe da Polícia Federal. Interferiu nas Forças Armadas. O cara é chefe das Forças Armadas, gente. É o presidente do país. Bem, então nessa guerra aí não dá para defender o ministro Barroso, por quê? Porque ele reiteradamente está indo na imprensa falar certas coisas que o presidente foi lá e comprovou que é mentira. Ou seja, um inquérito aí da Polícia Federal, o próprio TSE fala que o sistema foi invadido, penetrado, ok? E, salvo engano, alterou uma eleição lá em, sei lá, Serra das Pipocas, Itujucupeva, esqueci o nome, Ibirapirera, é um nome lá na cidadezinha do Rio de Janeiro que ninguém conhecia, né? E aí o presidente falou, um hacker vai entrar ali, vai ficar 8 meses ali, em plena época de 2018, da maior eleição que já teve, e já foi comprovado que qualquer mudança nos códigos-fonte altera os resultados. Então ficou assim prova cabal que não é seguro o sistema atual da legislação eleitoral, do sistema eleitoral brasileiro. Então, não dá para defender o ministro Barroso. Agora, eu não entendo como tem jornalista que não consegue entender isso. Mas aí eu volto à primeira coisa, né? Será que se eu ganhasse muito dinheiro, eu também não defenderia? Eu tenho minhas dúvidas, né? Por quê? Porque quando você pega uma coisa para defender sem se importar com as outras, teoricamente você não está sendo um mau caráter. Teoricamente você está defendendo um ponto de vista. Teoricamente é isso. Mas quando as provas, quando tem prova cabal, e quando o assunto é assim, olha, é para melhorar o sistema, aí a gente fica na dúvida. Por quê? Porque na realidade, assim, o militar, quem já foi militar, eu tinha um comandante que falava assim, o militar tem que enxergar acima da névoa do Pantanal. Porque realmente, se você estiver aqui embaixo e só vê a névoa do Pantanal, tu não vê o que está lá na frente. Então você tem que ir para os lugares altos e olhar acima da névoa do Pantanal. É um termo militar. Talvez o presidente já viu isso. As pesquisas agora, olha, começou pesquisas agora. Lula em primeiro lugar. Gente do céu, como é que o Lula está em primeiro lugar?
Se o cara hoje em dia está fazendo, veio aqui outro dia aqui no sindicato aqui de São Paulo, tinha meia dúzia de gato pingado, os caras coçando a cabeça, o outro olhando pro chão, um constrangimento total. E o presidente aonde vai? Mas são filas quilométricas de gente. Filas quilométricas de gente para ver o cara, mano. Assim, do nada. Estão indo lá para ver. Porque o cara tá numa guerra sozinho, praticamente sozinho. E aí as pesquisas, 60% por Lula. Nas últimas pesquisas, ele tinha perdido para todo mundo. E ganhou a eleição. Contra tudo e contra todos. E agora, tudo que esse cara fez nesse período todo, será que ele está com menos popularidade? Não acredito. Ah, mas quem votou no Bolsonaro não vota mais nele. Vai votar em quem? É óbvio que é uma mentira. É óbvio que é uma mentira. É óbvio que é uma mentira. Então, mas os caras estão contando 1000 vezes. E aí, talvez, um outro trouxa, realmente o Bolsonaro, pensamos que ele ia mudar. Vai mudar o quê? Vai querer que o cara seja ditador? Não dá. O cara está jogando as 4 linhas. E os caras estão querendo isso, forçar ele a tomar uma atitude para tirar uns 3 caras do STF e aí falar que ele interferiu no outro poder e cometeu o crime de responsabilidade para sofrer o impeachment. É isso que os caras querem. Por quê? Porque ficam oprimindo o cara, oprimindo. Aí depois vão falar que ele, pô, o cara é doido, tá vendo? Olha o que o cara fez. Então, se alguém tiver disposto aí a me testar, vem com muito dinheiro, tá? Mas muito dinheiro. Que para defender o ministro e defender algo contra o voto impresso nesse momento, só muito dinheiro para mim, mas muito. Não venha com pouco não, muito. Como eu sei que ninguém vai se propor a isso, eu vou continuar com a minha opinião. Eu acho que tem que ter o voto impresso, acho que tem que ter o voto auditável, e eu acho que o ministro Barroso está exagerando. Não cometi crime nenhum. Nem xinguei o ministro. Quem xinga ele é o Roberto Jefferson.